Agradecendo aí o convite da ABCP, a presença de todo mundo, a organização do evento, né? Um evento muito legal nessa cidade maravilhosa aqui, que é Florianópolis. Então, como já foi bem apresentado aí, eu sou Alice, sou engenheira civil. E eu desenvolvi esse estudo da avaliação do ciclo de vida, que eu vou apresentar para vocês aqui no âmbito do meu mestrado na Universidade de Brasília, né? Então, vou contar um pouco dessa história, fazer uma apresentação um pouco mais dinâmica aqui, né? Passar um pouco a parte teórica, acadêmica, para uma abordagem um pouco mais prática, né? Então, como todo mundo aqui é do setor, né, a gente sabe que a infraestrutura de transportes ela tem uma contribuição relevante na emissão dos gases de efeito estufa, né? E isso hoje é uma preocupação bastante latente, né? A gente buscar observar esse parâmetro nos nossos projetos, aí, nos nossos empreendimentos. E aí, nesse contexto, a gente tem que muitos fundos já de recursos de investimento, eles exigem que a gente passe a observar esses parâmetros de desempenho e de sustentabilidade para fornecimento de investimento, né? Mas eu não sei vocês, agora, na minha graduação, por exemplo, eu não tive uma abordagem prática de como quantificar isso e chegar nesses parâmetros. Então, a gente sabia que era um parâmetro que poderia ser observado, né, esse desempenho da sustentabilidade, avaliação do impacto ambiental, mas faltava muito um ferramental prático, né, nas nossas análises para quantificar isso de forma objetiva. E aí, nesse contexto, a proposição desse método é uma sistemática que facilite e impulsione as avaliações de parâmetros relacionados à sustentabilidade, justamente visando a tomada de decisão. Então, eu consegui quantificar objetivamente para deixar de ser uma coisa não tangível, né, é mais sustentável ou menos sustentável, para ser algo, de fato, uma análise quantitativa, né? E daí, para isso, o método se propõe a utilizar de algo que a gente já... Está falhando esse, né? Nossa, está bem diferente esse. De algo que a gente já faz a análise, que, no caso, a gente faz o orçamento, naturalmente, para qualquer empreendimento, então, se valendo aí dos dados do ciclo. E aí tá, e isso é feito por meio da avaliação do ciclo de vida. E o que é a avaliação do ciclo de vida? Então, só contextualizando aqui um pouquinho esse conceito, que é a base do método, né? A avaliação do ciclo de vida é uma ferramenta para quantificar os impactos ambientais de um produto, considerando do início ao fim da sua existência. Então, o que a gente chama do berço ao túmulo, né? E aí, para isso, a gente relaciona o inventário de todas as entradas e saídas que se relacionam com esse produto em todas as etapas do seu ciclo de vida. Então, tudo que é incorporado naquele produto, tudo que aquele produto precisa ser incorporado para existir nessas diversas etapas e tudo que ele, eventualmente, emite, o que são as saídas ali dele, né? E se a gente estiver falando, por exemplo, de uma rodovia, para deixar um exemplo um pouco mais palpável, a gente pode resumir aqui nessas principais etapas, né? Então, a gente tem a extração das matérias-primas e a parte fabril ali, né? Então, por exemplo, a extração do clinker aqui, depois toda a fabricação do cimento, né? Os transportes necessários para esses materiais, então toda a cadeia logística ali, o transporte da fábrica até o canteiro de obras, do canteiro de obras até a frente de serviço, por exemplo. As atividades construtivas, de fato, né? Então, a vibroacabadora, que está lá na frente de serviço, aplicando a massa, a retroescavadeira, que está espalhando aquela massa ali na frente de serviço. Então, a gente tem emissões, contribuições ali nessa etapa, né? O uso efetivo da rodovia pelos usuários, a manutenção ao longo de todo o ciclo de vida dela, toda a vida útil daquela estrutura de pavimento, e, no final, demolição e descarte. Então, essas etapas aqui, vamos dizer que elas compõem o ciclo de vida completo da minha estrutura, né? Então, a ideia da ACV é essa, avaliar entradas e saídas, o inventário em todo o ciclo de vida. E aí, tudo bem, entendi o que é a ACV, mas o que isso tem a ver com o orçamento, né? Então, os orçamentos de infraestrutura, pensando em orçamentos feitos com base em referências públicas, né, como o CICRO, o SINAP, eles são formados por composição de custos,
E o que tem de interessante nessas composições de custos? Elas detalham analiticamente tudo que você precisa, teoricamente, para fazer aquele serviço. Então, eu vou ter um detalhamento de todos os materiais incorporados na produção daquele... Esse exemplo aqui está pequenininho, tá, gente? Não é a pretensão que a gente, de fato, consiga ler no detalhe, mas só para exemplificar onde que estão essas informações nas composições de custos. Então, a gente tem uma relação aqui de todos os materiais, né, que são incorporados para fazer, nesse exemplo, uma usinagem de concreto. Tá? Todos os equipamentos que eu preciso para fazer essa mistura e os transportes que são necessários para a produção desse concreto. E aí, no momento que eu analiso essas composições em conjunto, eu consigo um retrato do que está sendo incorporado para a execução daquele produto, né? Ou seja, se eu faço um orçamento para a construção, por exemplo, de uma obra de arte especial, a relação de tudo que está dentro das minhas composições de custos, nasquelas determinadas quantidades, é exatamente o inventário de tudo que eu vou incorporar para executar aquele produto. Então, essa é uma informação muito valiosa que a gente tem e que, com ela, a gente consegue fazer esse tipo de avaliação, né? Então, a ideia é essa, extrair o inventário a partir das composições para constituir a base de dados para a realização da CV. Então, uma das maiores dificuldades que a gente encontra na literatura para fazer esse tipo de análise, esse e outros, né, é a falta de informação. E daí exatamente que vem a relevância, a importância desse tipo de sistema analítico como o ciclo, né? Ser exatamente essa referência dos dados pormenorizados aí. Certo, beleza, entendemos o que é a CV, entendemos o que isso tem a ver com orçamento, né? Qual que é essa ideia de onde tirar as informações, mas como que é feita, de fato, essa quantificação? Então, para detalhar um pouco mais o método, eu não vou trazer equações, isso aí é possível ver em detalhamentos de publicações mesmo, de aplicação do método, trazer uma abordagem um pouco mais prática, né? Então, o método separou em 3 etapas de cálculo principais. A gente tem a parte de quantificação das emissões. Então, a gente vai falar aqui de emissão de CO2, tá? Nessa avaliação de ciclo de vida. Então, a gente pode quantificar. A gente quantifica primeiro a parte da produção dos materiais. Então, a partir de cada material, que eu vou puxar aquele meu inventário. Então, o inventário de materiais já é uma prática na orçamentação quando a gente faz, por exemplo, a nossa curva A, né? Ali. Então, a partir desse meu inventário, eu relaciono essas minhas quantidades totais em massa dos materiais com o fator de emissão de dióxido de carbono correspondente a cada um desses materiais. Passo para a segunda etapa, que é quantificar as emissões nas operações de transporte, e daí, para isso, eu utilizo os parâmetros do ciclo para quantificar o consumo de combustível total nessas operações de transporte, né? E aí, se eu tenho quanto consumiu de combustível nas operações de transporte e qual que é o fator de emissão do diesel, por exemplo, eu consigo quantificar a contribuição relativa a esta etapa. E, na mesma ideia, a parte da operação dos equipamentos, né, a atividade executiva dos equipamentos, eu quantifico o combustível utilizado e relaciono isso com o fator de emissão daquele combustível em si. Então, relacionando essas etapas de cálculo aqui com as fases do ciclo de vida que a gente tinha demonstrado, a gente consegue ver que essa primeira etapa ela vai pegar o que a gente chama do berço ao portão da fábrica, né? Então, eu vou pegar quanto que é a contribuição de emissão desde a extração da matéria-prima até a fabricação dos meus materiais. Já para a etapa de transporte, eu vou aplicar essa segunda parcela aqui, né, relativa, de fato, às operações de transporte, enquanto as atividades executivas do equipamento vão pegar, né, aquelas emissões relativas aos equipamentos atuando tanto no canteiro quanto na frente de serviço, para a construção e manutenção da minha estrutura. E aí tem 2 detalhes importantes aqui, né? Tem 2 etapas que elas não estão abrangidas nesse cálculo, por motivos específicos. Então, a ideia desse cálculo é a gente conseguir comparar soluções construtivas em si, né? Soluções de engenharia.
E aí, o uso, ele não tem uma relação, a demanda não tem exatamente uma relação, por exemplo, de eu fazer uma obra de arte especial com uma viga pré-moldada ou moldada em loco, uma viga metálica ou uma viga, uma longarina de concreto, né? Não é uma relação para análise de demanda, por exemplo, ali de volume de tráfego que vai impactar, ou os tipos de veículo que vão estar gerando as emissões. Então, por isso, não tem muito sentido, nessa comparação que a gente está fazendo nesse exercício aqui, a gente considerar as emissões do uso. Tá? E, por fim, a gente também não considera a parte da demolição e descarte, porque não é da natureza, né, de uma infraestrutura de rodovia que você faça um descarte dela completa após, por exemplo, os 10 anos de vida útil de um pavimento, né? Você vai fazer uma recomposição desse pavimento e aí eu vou tratar isso como essa etapa de manutenção. Então, por exemplo, se eu for fazer uma recomposição completa da capa, eu vou considerar as emissões para fazer a fresagem completa, levar para a usinagem, refazer essa massa e aplicar novamente, né? Então, no âmbito aqui da infraestrutura, da gente comparar para esse tipo de aplicação, não faz muito sentido eu considerar demolição e descarte, em que pese seja possível aplicar, né, um método para quantificar emissões, por exemplo, de uma atividade de demolição. Certo. Agora, vamos ao que interessa um pouco mais, que é ver os valores disso, né? A aplicação prática, de fato, disso aqui. Então, antes de apresentar no contexto de rodovias mesmo, tem um exemplinho aqui para mostrar a etapa de cálculo para construção de 1 quilômetro de rodovia. Então, como que é feita essa quantificação aí que eu tanto falei, quando a gente fala da construção de 1 quilômetro de rodovia em concreto de cimento Portland, né? Então, pensando num pavimento aí de 22 centímetros, pensando só o revestimento, tá, gente? Aqui é só para dar uma ideia da etapa de cálculo mesmo. Eu tenho 2.684 metros cúbicos de concreto, né? Para fazer esse volume de concreto, o que eu vou precisar? Então, levantei meu inventário aqui, né? Eu preciso de 939 toneladas de cimento, 3.000 toneladas de brita, 2.000 toneladas de areia, né? O cimento, por si só, ele tem um fator de emissão médio aqui, que foi considerado nessa aplicação, de 706 quilos de CO2 por tonelada, né? Ou seja, para eu produzir 1 quilo de cimento, uma tonelada de cimento, eu emito 706 quilos de dióxido de carbono. E aí, com esses fatores de emissão para cada material, eu vou gerando as contribuições de cada um desses elementos, né? Então, aqui para a brita, eu tenho 1,9 quilos de CO2 por tonelada. E aí eu vou colocando isso aqui no meu somatório. No caso das etapas de transporte, eu vou ter que, para fazer o transporte de todo esse meu cimento, eu vou ter um gasto de 2.519 litros de diesel, né? Aí eu relaciono isso, faço o produto disso com o fator de emissão do diesel em si e, novamente, coloco aqui no meu somatório do total desse volume de concreto. E daí, essa abertura aqui é interessante para você até ver pontos onde você pode atuar, né? Então, eu tenho uma central aqui que tem um consumo alto de diesel. Vale a pena buscar uma outra solução que gere uma economia nesse consumo aqui? E aí, enfim, nesse meu somatório desse exemplo, a gente vai para um exemplo mais prático de rodovia, mas de 2 rodovias, mas só para gerar essa noção aqui, que para 1 quilômetro de uma rodovia de pavimento de concreto cimento Portland, eu tenho 759 toneladas de CO2 são emitidos para essa construção. Certo. Então, agora, fazer uma comparação mais abrangente, né? Que era mais para mostrar as etapas de cálculo em si. Para comparação, a gente utilizou aí 2 soluções típicas que a gente tem nos custos médios gerenciais do DENIT, que são uma solução com capa de concreto asfáltico de 15 centímetros, tá?
É uma solução que tem uma base tratada com cimento, então tem uma base rígida aqui. E a outra solução, ela é com 22 centímetros de concreto de cimento Portland e uma subbase de concreto compactado com rolo. Tá? Essas duas soluções, elas são projetadas para o mesmo número N, de 10/8, um volume alto de tráfego. E elas têm uma diferença significativa na vida de serviço para o qual elas foram projetadas, né? Então, como é de costume, o pavimento asfáltico foi projetado para uma vida de 10 anos, enquanto o pavimento de concreto foi para uma vida de 20 anos. E aí, essa é uma informação importante para análise, porque não faz sentido eu comparar essas duas estruturas, o tanto que elas emitem para ser construídas e mantidas ao longo de toda a vida, se elas têm vidas de serviço diferentes, né? Eu vou estar comparando banana com maçã. Então, a gente fez essa calibração para comparar elas na mesma escala temporal, independente de uma ser feita para 10 anos e outra de 20, para a gente conseguir ter exatamente essa calibração para fazer uma comparação justa, né? Então, aqui vamos dizer, o orçamento, né, a relação das composições que formam, que são responsáveis por fazer a construção de cada uma dessas estruturas, né? Então, para o pavimento asfáltico, eu vou ter aqui 2.500 metros cúbicos de base tratada com cimento, tantas toneladas de faixa C, de faixa B. Vou ter os serviços de restauração, então foi considerado ciclo de restauração com micro-revestimento de 1,5, fresagem. Então, esses orçamentos nessas quantidades, eles vão representar todos os serviços de construção e manutenção ao longo de toda a vida desse pavimento asfáltico. E mesma coisa aqui para o pavimento de concreto. Tá? A gente considerou as composições para fazer a execução daquela estrutura que a gente mostrou o croquis ali, e uma restauração feita com reparo de placas, recomposição de juntas e serragem e enchimento de fissuras. Tá? E aí, a gente vem finalmente aqui para os resultados. Esses dois gráficos aqui, eles representam em valores totais as mesmas quantidades. A diferença é que um deles, esse da esquerda, ele está segregado, né, por etapa. Então, um é a construção, a etapa de ciclo de vida, né? O que é construção e o que é manutenção da estrutura. E aí a gente percebe primeiro, né, que o pavimento asfáltico ele tem uma emissão total de CO2 maior do que o pavimento de concreto, 1,4 vezes superior aqui. E aí, uma coisa interessante quando a gente compara aqui na parte da construção e da manutenção é que, como esperado, né, o pavimento de concreto ele tem uma contribuição pequena da parte de manutenção. Como é sabido, o pavimento de concreto ele tende a ter um esforço de manutenção menor na vida útil ali da estrutura. Quando a gente passa para ver esses mesmos valores em relação à nossa etapa de cálculo, a gente percebe que a produção dos materiais é de maior contribuição, né, a mais significativa. Isso vai muito no sentido das pesquisas que a gente encontra na academia sobre o tema. A gente tem uma contribuição um pouco mais tímida aqui da atividade executiva dos equipamentos e um pouquinho maior em relação às operações de transporte. Considerando que a minha maior contribuição é da produção dos materiais, torna-se interessante a gente ver que materiais estão contribuindo mais, exatamente para a gente conseguir ter essa sensibilidade para alguma tomada de decisão e, enfim, gerar valor desses dados que a gente está tendo acesso aqui. Então, aqui a gente pegou, para esse valor total, só para vocês entenderem o gráfico, para esse valor total aqui relativo à produção dos materiais, foi colocado numa escala de 100% para demonstrar quantos por cento cada material representa deste total, né? E aí a gente tem que o cimento, no pavimento de concreto, ele representa mais de 92% das emissões totais, né? Então,
de fato, o cimento ele é o grande contribuidor aí na parte das emissões do pavimento de concreto, e que é uma informação muito relevante para você entender onde atuar para você conseguir ter o melhor resultado se você quer buscar um desempenho no critério de sustentabilidade maior de uma solução específica. Então, o que isso daqui poderia gerar para a gente de resultado, né? Bom, se essa minha mistura, 92% da contribuição da maior etapa, que é a produção dos materiais, é o cimento, e se eu substituir por um cimento tratado com escória? E se eu substituir meu CP2, que até então estavam 700 quilos de CO2 por tonelada, por um CP4? Ou uma solução com algum outro tipo de aditivo, que também vai diminuir a quantidade de clinker e vai gerar uma mistura com uma pegada ali, com um fator de emissão inferior. Porque às vezes a gente fica, não, eu vou buscar substituir a fonte de obtenção ali daquela minha brita que está com uma contribuição maior, mas veja, a brita ela tem uma contribuição muito tímida aqui. Então, mais que eu consiga diminuir o fator de emissão dessa minha brita, eu vou gerar pouca economia, né? Eu vou gerar um resultado menor do que se eu atuar no insumo mais significativo, né? E aí, em relação ao pavimento asfáltico, a gente tem um resultado interessante, que é o material que mais gera emissão de CO2 nessa minha solução asfáltica não é o material asfáltico. Né? Como o material asfáltico é um subproduto, então ele é o terceiro item, inclusive, aqui da minha solução em relação à emissão de CO2. Como protagonista aqui na emissão do pavimento asfáltico, eu tenho cal. Então, assim, esse modelo ele foi feito com uma estrutura um pouquinho anterior das composições de custo do ciclo, onde o material de enchimento, o filler da mistura asfáltica, era filler cal. Né? E o filler cal ele tem um fator de emissão muito elevado. Muito elevado. E aí vai mais um resultado interessante. O filler cal ele pode ser substituído por outro material de enchimento. Né? Inclusive, hoje em dia, mais recente, o Cicro já fez essa substituição na sua composição de referência para colocar cimento no lugar da cal como material o fino de enchimento. Então, se eu não me engano, foi exatamente por isso, tá? Por entender que conversa mais com essa análise de sustentabilidade. Então, é um resultado aqui que mostra exatamente onde a gente agir nesse sentido. E, bem, se a gente está utilizando de orçamento, de composições de custos, para fazer essa análise, por que não comparar preço também, né? Então, uma análise extra aqui, que é a avaliação do ciclo de vida, ela também tem a avaliação do custo de ciclo de vida, né? Não só de impactos ambientais. E aí, quando a gente faz essa análise, considerando a vida de serviço, fazendo essa calibração de um projeto que é para 10 anos e outro que é para 20 anos, para a gente comparar na mesma escala temporal, a gente tem que o pavimento asfáltico ele tem um valor nessa modelagem superior, né, 3,7 vezes superior ao pavimento de concreto, e o que não é nenhuma novidade, né, eu acho que por isso que acabou ficando como um extra aqui na apresentação. Isso aí se deve principalmente, como eu disse, à maior vida de serviço, né, tem manutenções menos onerosas aí ao longo dos 20 anos, e por conta de uma elevação aí nos últimos 10 anos, principalmente, uma elevação significativa no custo dos materiais asfálticos. E é importante comentar, né, gente, que isso não é um resultado absoluto, isso foi nessas condições de contorno aqui. Então, a gente, obviamente, tem situações que esse cenário pode não se repetir. E aí, finalizando, já tá, a ideia toda de tudo isso que eu falei aqui para caramba é mostrar que a gente já tem o dado, né, esses sistemas analíticos, pormenorizados, detalhados, como o Cicro, como o Sinap, a gente utiliza eles com uma função, eles são feitos como essa função de a gente chegar num custo referencial, principalmente para a contratação de obra pública, né? Mas eles são uma ferramenta muito poderosa por fornecer informações neste nível de detalhe, que a gente consegue, inclusive, fazer uma avaliação de impacto ambiental. Então, é possível fazer essa conversão direta para gerar informações para a decisão, né?
para a decisão estratégica aí. Então, é isso, pessoal. Queria agradecer, passar a palavra aí para o próximo palestrante.